Você já pensou em ganhar R$ 5.000 em apenas 2 dias com um PAF, processo administrativo fiscal? E o que seria esse processo administrativo fiscal? Então, a estrutura é praticamente essa. O fisco, representado pelo governo. Esse fisco ele pode ser desmembrado em 3 esferas: União, Estado e município, onde Estado e município tem aí a participação de um ente híbrido, né, que seria o Distrito Federal. A União sendo representada pela Receita Federal do Brasil, o Estado sendo representado pela Secretaria da Fazenda e os municípios sendo representados pelas prefeituras, ou dependendo do município, se for uma cidadezinha bem remota ou nas redondezas de alguns interiores, às vezes a figura da prefeitura é representada por secretarias de finanças. Então, você não vê a estrutura em si de uma prefeitura, né, dependendo da localização. Então, esse fisco representado, que exatamente seria o governo, ele identifica uma irregularidade fiscal, intima ou notifica o contribuinte, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Nessa descrição, quando ele notifica ou intima, ele vai dizer qual foi a infração legal que esse contribuinte cometeu e ele estabelece um prazo para que ele se defenda. Então, essa defesa administrativa a gente chama de impugnação, que nada mais é do que o revestimento, a materialização de um PAF. Então, qual é a outra informação muito importante? É que você não precisa ser formado para fazer um PAF. Então, basta você saber escrever. Então, eu sempre digo isso. Então, não precisa você ter formações em ciências contábeis, administração, direito, engenharia, nada disso. Basta você ser um bom escritor. Então, você escrever de forma clara, objetiva e fundamentada. Mas essa fundamentação, ela tem que fazer um link entre a legislação e os documentos comprobatórios. Caso contrário, você vai ter um PAF ineficiente. Então, um dos pontos de eficiência dos nossos PAFs são o seguinte: a gente sempre faz uma varredura antes de assumir aquele compromisso com o cliente, porque a gente vai verificar se existe documentos comprobatórios suficientes. E quando eu digo esses R$ 5.000 em 2 dias, porque a gente já fez um PAF ou diversos PAFs, e o prazo médio para você escrever bem quando você tem uma documentação é praticamente 2 dias. Então não quer dizer que esse seja o valor mínimo, né? Na verdade, você pode incrementar, agregar dentro de uma consultoria tributária ou consultoria empresarial um PAF dentro do universo do seu serviço. Então pode ser 16 mil, 20 mil, 30 mil. Então vai de acordo com a complexidade de cada caso. Então, sabendo escrever, você pode realizar o PAF. O que é que eu fiz? Então eu fiz um passo a passo e vou te dizer, desmembrando ou desvendando, né, detalhando a legislação de forma bem clara, da forma que eu compreendo e da forma que você também acredito que vá compreender de uma forma mais sutil. Então a legislação às vezes ela não é escrita para nós lermos de uma primeira vez em termos da interpretação completa. Ela necessita de um desgaste aí de tempo, de aplicabilidade na prática, para depois você ter uma segurança do que está fazendo em cada legislação. Então, qual foi a minha maior dificuldade na minha experiência profissional, na área contábil e de consultoria? Era exatamente manter meu faturamento no escritório, e sempre esse faturamento ele acompanhar a velocidade do que eu investia, tanto em tecnologia quanto em capacitação profissional. Ou seja, eu sempre venho, né, até hoje, me aperfeiçoando tecnicamente, fazendo especializações, cursos, para me manter no mercado de uma forma bem atual, então bem completo, um profissional mais completo a cada dia. Então, quando eu vi que isso era praticamente impossível, essa velocidade, eu vi uma oportunidade que esse PAF trouxe. Então, essa consultoria é praticamente um serviço agregado ao teu escritório, seja de contabilidade, advocacia, que você ganha tempo, porque o PAF, por muitas vezes, é célere. Então, a gente pode fazer um comparativo entre
o tempo de um PAF e o tempo de um processo judicial. O processo judicial é de 8 a 14 anos e um PAF no máximo chega lá a 2 anos. Então você tem um tempo muito mais rápido para ter esse retorno financeiro. Então decidi compartilhar com vocês essa técnica, esse passo a passo, porque da mesma forma que eu tive dificuldade no início da minha trajetória profissional, eu acredito que você hoje também tenha essa mesma dificuldade e ninguém me ensinou como fazer. Então hoje eu vou compartilhar com vocês não só esse treinamento, esse curso passo a passo de como fazer o PAF, entendendo os princípios tributários, inserindo ele na escrita no momento que você for conversar, né? Que você vai fazer um pedido, então você vai ter que ser de uma forma cordial, não pode usar palavras esdrúxulas, então você vai ter uma velocidade maior de atingimento ou lograr êxito quando você fizer um PAF contra algumas das 3 esferas governamentais, né? E aí eu peço só uma coisa a vocês, que vocês não se sabotem. Então não pule a etapa, assista o vídeo do começo ao fim para depois vocês abrirem o modelo do PAF que foi feito por mim. Então esse modelo é o que eu utilizo, a redação é uma base, ou seja, um layout da forma que eu escrevo para me comunicar com o fisco. Então esse é um modelo que eu uso, que consigo ter resultados positivos. Então até hoje nunca tive um PAF indeferido. Então esse é um trunfo que compartilho com vocês exatamente para auxiliar vocês. Agora vocês têm que seguir um passo a passo para ter acesso tanto ao curso quanto ao modelo do PAF. Então clica nesse link na descrição abaixo desse vídeo, que aí você vai fornecer o seu melhor e-mail. Então esse fornecimento de melhor e-mail é muito importante, porque a gente vai tentar sempre enviar materiais de suma importância na esfera tributária. Então após você fornecer o seu melhor e-mail, haverá mais um clique que seria o e-mail de confirmação. Pronto, a partir daí você já terá acesso não só ao vídeo, mas também a um modelo em PDF de um dos PAFs que eu fiz e consegui lograr êxito. Então, boa sorte, nos siga nas redes sociais, no Instagram, Jefferson Maciel, e siga o nosso canal no YouTube. Então é importante você se inscrever e ativar a notificação, porque todas as vezes que nós lançarmos um vídeo novo, que você tem interesse na esfera trabalhista, tributária, empresarial, estaremos compartilhando com vocês. Forte abraço!